Graça e paz, amados de Deus, você está aí no meu, no seu, no nosso Point Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, querido, ative aí o sininho da notificação, dê o like e comente. E a dica de hoje, queridos, é esta obra aqui, ó, em 2 volumes, Dogmática Cristã, da editora Sinodal. Você sabe que a editora Sinodal é uma editora luterana, ok? Essa obra aqui em 2 volumes, perfeito? A capa é distinta, mas na época eu encontrei assim, esses 2 volumes, capa diferente, ok? São esta obra aqui, o volume primeiro tem 551 páginas, o volume segundo temos aqui 621 páginas, um total de 1172 páginas, 2 volumes, essa dogmática cristã, ok? Eu comprei essa obra 10 anos atrás, eu já li toda ela, tá? E lembro-me quando eu estava no seminário em 2008, fizeram a seguinte pergunta para um professor, excepcional professor, aliás. Fizeram assim, qual é a melhor teoria sistemática? Aí foram falando, Rogers, Strong, Gruden. E na bucha ele falou assim, não, a melhor teoria sistemática é a chamada dogmática cristã de Braten, né? Karl Braten e Robert Jenson, né? São pastores luteranos dos Estados Unidos, ok? Uma obra interessante, uma visão que poucos falam, né? Muito se fala sobre calvinismo, arminianismo, pouco se fala sobre luteranismo em sua essência, né? Uma dogmática, um livro de doutrinas escrito por luteranos, não calvinistas nem arminianos, ok? O que trata esse livro? Vamos lá. Esse primeiro volume, ele vai falar sobre, temos os prolegômenos, ok? Você pode olhar depois com seu vídeo parado, com calma, o que vai tratar os prolegômenos. Volume 2, Deus Triuno. Interessante que cada capítulo, cada tema vai ser escrito por um autor diferente. Por exemplo, Prolegômenos, a dogmática cristã, quem escreve vai ser o próprio Braten, tá? O capítulo 12, o Deus Triuno, Robert Jenson, ok? Então você depois pode parar o vídeo para analisar cada detalhe deste sumário. O capítulo 3, o Locus 3, Conhecimento de Deus, Paul Spolheim. Temos aqui e Locus 4, que eles chamam Locus 4, capítulo 4, a Criação, Philip Hefner. Perfeito. Eu não sei se você conhecia, você já pode escrever nos comentários aí se você conhece essa obra. E eu comprei essa obra em 2012, mas eu ouvi falar dela em 2008. Tinha uma grande curiosidade para saber por que o professor falou que essa obra é considerada melhor do que outras obras. Depois a gente vai ver. Logo 5, o pecado e o mal, Paul Sponheim ou Sponheim. São geralmente descendentes de alemães, americanos. Aí vem a pessoa de Jesus Cristo, Locus 6, o próprio Braten vai nos falar acerca deste tema, ok? Aí o capítulo 7, ele traz aqui no volume 1 também o sumário do volume 2. Então já está aqui falando, volume 2, a obra de Cristo. Quem escreve é Gerhard Ford. Tá vendo? Volume 2 não está aqui no volume 1, esses temas, esses capítulos. O volume 8, lá, o Espírito Santo, Robert Jenson. Mas vai estar lá no volume 2. Assim como também o sumário do volume do segundo vai revelar também do volume 1. Locus 9, né, que é o capítulo 9, a igreja, Philip Hefner. Depois você pode parar com calma aí o vídeo para você analisar, né, os
os tópicos desse capítulo. Locus 10, o meio da graça, ele vai falar sobre os sacramentos, interessante, vai falar sobre batismo, ceia, retorno ao Espírito Santo. Temos a introdução que vai escrever o Hans Schweitzer e Robert Jenson. Perfeito? Muito interessante porque a confissão luterana tem algumas particularidades, algumas peculiaridades na sua doutrina que se diferem muito ao calvinismo e ao arminianismo. Vida Cristã, Gerhard Ford, capítulo 11, e o capítulo 12 vai falar sobre escatologia. Não fique pensando que ele vai abordar pré-tribulacionismo, dispensacionalismo, aliancismo, essas questões que a gente está acostumado a ver em livros de arminiano e calvinista, não. Pode tirar o cavalo da chuva e da tempestade. Ele não vai abordar. Normalmente eles têm umas pegadas assim mais filosóficas, né? Eu vou ler daqui a pouco esse trecho. Eu vou ler. A vida cristã vai falar sobre justificação pela graça, algo que a gente já conhece. Concepção bíblica do futuro. Primeiramente vou ler aqui um trecho do capítulo desse volume primeiro. O que é teologia? Vou ler aqui um trechinho. Teologia dogmática. O que é teologia? Assim, irmãos, eu achei um linguajar assim pesado. Posso considerar ser uma teologia, essa dogmática, uma teologia avançada, assim, para você que estou começando agora, estou no beabá, ainda estou em clima de EBD, assim, não recomendo agora. Você pode até comprar, mas ler agora, você primeiro tem que começar com aquelas teologias sistemáticas mais simples, né? Depois para você usufruir deste mocotó. Teologia dogmática. A teologia lida com o conhecimento a respeito de Deus, o Logos Theou. Assim como é ensinado costumeiramente, a teologia cobre uma abrangente gama de crenças e práticas que a igreja exige para a formação de seu clero. Em sua forma apologética, a teologia procura defender as reivindicações do cristianismo frente àqueles que ainda não creem. Em sua forma dogmática, a teologia visa clarificar os conteúdos da fé cristã para aqueles que já têm. O que é teologia? É apropriado para a dogmática iniciar com uma reflexão sobre o tema da teologia como um todo. O que é teologia? Esta pergunta pode ser respondida a partir de 2 pontos de vista diferentes, de uma teoria filosófica geral do conhecimento humano ou de dentro de um círculo teológico específico da fé cristã. O primeiro coloca a teologia dentro do âmbito da razão natural. O segundo a relaciona aos eventos da revelação histórica. Na dogmática clássica, a teologia era definida como conhecimento de Deus e das coisas divinas, obtido em parte de modo natural pelo uso da razão, e em parte de modo sobrenatural através de uma revelação especial. Em propostas novas e variadas, a teologia continua definindo-se a partir destas 2 perspectivas, a partir da razão ou a partir do ponto de vista da fé numa revelação especial, ou talvez por uma combinação de ambas as perspectivas. Eu acho interessante essa questão, né? Essas 2 perspectivas, analisar de uma forma, a teologia de uma forma racional e nunca deixando de lado a revelação, né? Se eu consigo explicar a teologia de forma racional, eu entendo porque eu recebi, obviamente, primeiramente, uma revelação, né, espiritual. Então penso que essas 2 perspectivas devem andar juntas, né? Desde o período do Iluminismo, no século XVIII, a teologia perdeu gradualmente sua confiança na razão natural e apelou cada vez mais à revelação especial. Na medida em que não conseguiu justificar-se no meio acadêmico, em geral, passou a ser definida cada vez mais como uma ciência eclesiástica. Isso fez com que ela se tornasse primordialmente uma função da exigência prática de produzir uma classe profissional de líderes para a igreja. A pergunta levantada pela história da moderna teologia, com ineludível exigência, ou melhor, urgência, é: pertence à teologia exclusivamente o âmbito da eclesia? Ou também se encaixa de alguma forma na estrutura do universo das ciências, na academia, onde a faculdade de teologia pode manter sua posição juntamente com as faculdades de direito, medicina, ciência, história, literatura e artes? Possui a teologia um objeto e um método que podem ser defendidos racionalmente, ou trata-se simplesmente de habilidades especiais que os profissionais da religião devem adquirir para ser eficientes? A igreja não tem razão em reclamar para si própria o monopólio da teologia. A palavra teologia não foi originalmente uma invenção da fé cristã. Na Grécia Antiga, os poetas foram os primeiros a ser chamados de teólogos. Homero e Hesíodo narraram as histórias, né, a respeito dos deuses.
usando o veículo especial do mito. A teologia deles era mítica. É interessante isso, né? Quando o evangelho chegou àquelas regiões, muitos cristãos eram acusados pelos gregos, romanos, de serem ateus. Por quê? Porque eles pregavam contra e não acreditavam no panteão greco-romano. Olha que interessante. Então, de fato, os grandes pensadores aí, como Homero e Hesíodo, né, eles eram chamados de teólogos, porque eles discursavam, eles ensinavam a respeito dos deuses do panteão de suas crenças. Olha que interessante, né? Então os cristãos eram considerados ateus por serem monoteístas. Que interessante, muito interessante. Então, querido, assim, é uma obra... vai falar sobre o método da teologia. Bem, eu li há muitos anos atrás, né? Então é um tipo de leitura que, fazendo novamente hoje, eu vou ter outra percepção, sem dúvida alguma, porque você faz uma leitura de uma obra há 10 anos. 10 anos depois você terá adquirido uma maior gama de informações, seu repertório teológico aumentou, né? É óbvio. Então você vai ter aí você terá conhecido outros autores, lido outros autores, certamente você vai ter uma percepção bem interessante. O nome triuno de Deus aqui é a parte que ele fala sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, né? Em continuidade funcional com o testemunho bíblico, Pai, Filho e Espírito Santo é o nome próprio do Deus da Igreja. Tanto as escrituras hebraicas quanto o Evangelho do Novo Testamento requerem que Deus tenha um nome próprio. O fato de que ele tem este nome próprio é um reflexo imediato da experiência cristã primária. Então, queridos, esse primeiro volume aqui vai falar sobre o conhecimento de Deus, Deus como pessoa, a Trindade, né? Vai falar sobre o homem, o ser humano, que interessante, a criação, numa pegada bem profunda, uma teologia profunda, avançada. Dá a entender aqui que os autores partem do princípio que você já tem uma boa base teológica para estar lendo essas obras, né? Por exemplo, falando sobre a criação. A creatio ex nihilo, né? Criação do nada, um termo latino, torna difícil, se não impossível, lidar com o problema do mal. Em sua História da Teologia Cristã, Jaroslav Pelikan escreve que os teólogos do século II aceitaram a creatio ex nihilo a despeito das dificuldades que ela levantava para quaisquer tentativas de lidar com o problema do mal. O que era visível no século II provou ser verdadeiro desde então. Se podíamos dizer anteriormente que sua efetiva fundamentação da afirmação cristã básica sobre a relação de Deus com o mundo faz da fórmula creatio ex nihilo a nossa boa notícia sobre o nada, somos agora forçados a dizer que os problemas que suscita para a reflexão cristã sobre o mal quase a converte em má notícia. Olha só que interessante, o problema é que a ideia a partir do nada torna Deus responsável por tudo, inclusive o mal. Olha! Não é isso que a gente aprende nas 12 teorias sistemáticas, na faculdade? Deus criou tudo a partir do nada, certo? A matéria veio a existir do nada, o que contraria os evolucionistas que dizem que a matéria é eterna, concorda? Só que a gente pode ser pego aí no nosso meio que desprevenido com essa questão aqui. Já que Deus criou tudo a partir do nada, um filósofo talvez ateu possa dizer, então Deus é responsável pela criação do mal. Então essa discussão é interessante, discussão filosófica teológica, muito interessante. Tá aí o volume primeiro. O volume segundo tem mais páginas, né? Esse primeiro volume 551, esse aqui, o segundo volume 621 páginas. Vamos ver aqui, eu falei sobre a questão, por exemplo, a obra de Cristo, né? Ele vai falar sobre a obra de Cristo. Um trecho aqui interessante sobre a obra de Cristo. Eu tinha visto aqui, só esqueci de separar. Cadê? Achei. Reconciliação com Deus. Cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Pois você pode ler mais tranquilamente. Para no vídeo. Ele diz assim: por que Deus fez homem? Mais, porque ele o fez exatamente da maneira como fez. Porque Deus sofreu e morreu uma morte vergonhosa na cruz. Lutero nos indicou a direção certa.
As teorias da expiação lidaram demasiadamente com as abstrações e não prestaram suficiente atenção cuidadosa à maneira como as coisas são. Agora é hora de dar o passo final. O fato é que nós simplesmente não podemos nos dar bem com Deus. Não podemos nos reconciliar com Deus. Por quê? Simplesmente porque Deus é Deus. Não podemos nos reconciliar, não podemos suportar isso. Deus é o Criador todo-poderoso do céu e da terra. Ele governa todas as coisas, sua vontade será feita em última análise. Isso é demais. Além disso, de acordo com as Escrituras, Deus é um Deus que elege, Ele escolhe. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É virtualmente o nome de Deus. O próprio pensamento de Deus, de um Deus tal, é uma ameaça para nós. Cur Deus homo. Porque Deus fez o homem em latim, né? Precisamente porque não podemos nos reconciliar com Deus. Precisamente porque Ele é um Deus que elege. Esse Deus, por causa do seu próprio nome, tem que vir a nós para ter misericórdia do modo concreto, histórico. Mais uma vez, podemos deixar que Lutero seja o nosso guia. A situação que temos descrito e para a qual conduz nossa exposição da expiação é exatamente aquela descrita por Lutero do arbítrio cativo. O famoso livro de Lutero falando sobre eleição, né? Quando diz que podemos usar o termo vontade livre, se é que podemos usá-lo para designar nossa capacidade de dispor das coisas abaixo de nós, mas não das coisas acima de nós. Ok? Vamos ver se eu, para poder fechar esse vídeo, eu quero somente ver a última questão aqui, o último capítulo, que ele vai falar um pouco sobre os eventos futuros, né? Escatologia, concepção bíblica de futuro, uma definição aqui. A escatologia ou doutrina, não é introdução, a escatologia ou doutrina das últimas coisas foi vista por muito tempo como um empreendimento duvidoso. Martin Lutero sustentava que sabemos tão pouco sobre a vida eterna quanto uma criança no útero materno sabe sobre esta vida. Não obstante, o próprio Lutero e a maioria de seus contemporâneos não duvidavam da realidade celestial. Diferente foi a história durante o Iluminismo. Hermann Samuel Remarus, em particular, ficou famoso quando denunciou a ressurreição de Jesus como uma fraude deliberada, planejada pelos discípulos. Né? Esse Remarus aqui, ele escreveu muito sobre Jesus, aquela questão da busca do Jesus histórico. Ele era liberal e ele disse que a ressurreição de Jesus não existiu, literalmente. Né? Essa suposta invenção lhes teria possibilitado de proclamar Jesus como Salvador e tornar-se seus apóstolos, em vez de retornar após a morte dele à sua labuta como pescadores. Uma geração mais tarde, quando Immanuel Kant, em sua crítica da razão, considerou a imortalidade da alma como postulado da pura razão prática, ele não adotou de nova credibilidade a doutrina de uma vida após a morte. Era simplesmente necessário para seu sistema metafísico garantir que, pelo menos na eternidade, poderíamos realizar o bem supremo que ele pensava ser exigido de nós. Vamos dar um salto aqui, isso aqui é a introdução, né, de escatologia dele. Concepção bíblica do futuro. Ele vai dizer o seguinte aqui nessa parte. Depois você dá uma pausa com calma aí. Você dá uma lidinha, ver se é o tipo de leitura que você gosta, né? A experiência bíblica de Deus é construtiva da esperança cristã. O Antigo Testamento não reflete uma tradição de fracasso. Ele mostra em seu progresso, em sua progressão, a necessidade de a tradição judaico-cristã incluir na reflexão escatológica mais do que a existência coletiva de um povo ou de todas as nações. A antecipação proléptica do fim e a consumação ainda pendente, inclusive, e do destino humano individual são ênfases centrais da escatologia do Novo Testamento. Se quisermos a definição, se quisermos achar uma avaliação acurada da escatologia, deveremos, em primeiro lugar, tentar defini-la. As escata, ou as últimas coisas, como assunto da escatologia, inclui todos os conceitos ligados com a vida além da morte, céu, inferno, juízo final, imortalidade, ressurreição e até mesmo reencarnação. Purgatório e o conceito de alma podem ser subsumidos sob este termo. Contudo, a escatologia não se restringe às coisas situadas no fim. Como Jürgen Moltmann nos recordou em Teologia da Esperança, a doutrina da esperança cristã inclui tanto o objeto pelo qual se espera quanto a esperança inspirada por ele. A escatologia não significa apenas o discurso a respeito das assim chamadas últimas coisas, aquilo que ocorre no fim. Ela precisa considerar que tudo que seja relacionado a esse fim, embora os vários movimentos em direção ao fim não constituam um processo unidirecional, certas causas indubitavelmente impedirão mais alguns fins do que outros.
Aí você vê, mais de 10 anos atrás eu não tinha noção de que esse teólogo, o Jürgen Moltmann, né, o teólogo da esperança, nada mais é do que uma espécie de teologia da libertação brasileira, né, no molde alemão. Em outras palavras, a grosso modo, né, uma visão marxista, socialista, uma leitura do evangelho nesses moldes. Então, dado a entender aqui, não são todos luteranos, penso eu, obviamente, né, que esses caras, né, principalmente luteranos aí, alguns teólogos luteranos, vão dialogar com Jürgen Moltmann, né, nessa concepção. Eles não vão apenas se deter. Esses caras escrevem livros não para dizer se são dispensacionalistas, sobre pré-tribulação, arrebatamento da igreja, pode tirar o cavalo da chuva, como falei. Eles vão perpassar também por essa análise mais social dos eventos na sociedade oprimida, aquele papo, né? Você já sabe. Deixa eu ver aqui se temos aqui horizonte escatológico do Novo Testamento. A perspectiva escatológica do Novo Testamento não é somente uma continuação da perspectiva do Antigo, embora não possa ser explicada sem esta. A continuidade tem de ser vista, pelo menos em termos teológicos e éticos. Javé é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o pai de Jesus de Nazaré. Jesus era um judeu, conquanto concordemos com Rudolf Bultmann que a proclamação de Jesus é o pressuposto da teologia do Novo Testamento, como agora se apresenta. Não podemos deixar de considerar a compreensão da escatologia de Jesus, a fim de não perdermos o fundamento sobre o qual a escatologia neotestamentária é correta ou erroneamente repousa. Precisamos concordar com Albert Schweitzer que é impossível escrever uma biografia de Jesus em sentido estrito. Contudo, livros como O que ensinou Jesus realmente, de Norman Perrin, a Teologia do Novo Testamento, primeira parte, a pregação de Jesus, de Joaquim Jeremias, indicam que pelo menos os traços principais da proclamação e da autocompreensão de Jesus podem ser apurados. Então, para fechar esse vídeo aí, nessa resenha, fica bem claro aí, né? Por exemplo, no que diz respeito à teologia a escatologia, eles vão dialogar com seus próprios teólogos. Bultmann, alemão, Moltmann, um cara com uma inclinação socialista, né, alemão, vai dialogar com Jeremias, Joaquim Jeremias. Então, você que gosta desse tipo de teologia, é interessante também, né, vai dialogar com uma teologia muito associada aí à filosofia, uma obra que eu li há muitos anos atrás, certamente, né, se eu fizer uma nova leitura, está pedindo para fazer uma nova leitura, eu teria uma percepção ainda bem maior, porque obviamente nosso repertório aumenta, assim como o seu também, se você já leu no passado, se você tem essa obra, gostaria que você dissesse aí, escrevesse, o que você acha, ok? Foi indicação de um professor, como falei no início, a gente tem muitas sistemáticas aí de calvinistas e arminianos, talvez esteja faltando na sua biblioteca de um luterano, ok? Abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.